Hello, Alia Shabab, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema pelo qual eu sou muito perguntada, eu e outras meninas muçulmanas brasileiras também, que é o motivo pelo qual nós usamos o hijab, o lenço islâmico. Para quem não sabe, meu nome é Paula, eu tenho mestrado em estudos islâmicos aqui no Catar, onde eu moro, e eu quero dar uma explicação para vocês baseada no Alcorão e na Sunna do motivo pelo qual nós usamos o véu. Para quem não sabe, o hijab, ele é esse lenço que as mulheres muçulmanas usam para cobrir o cabelo. Ele é acompanhado de toda uma vestimenta, né? Ele não é simplesmente cobrir o cabelo. Você não pode usar ele com decote, com roupa curta, roupa transparente, roupa muito colada, porque ele é um conjunto total que envolve inclusive o seu comportamento. Uma mulher que usa hijab, ela deve ser modesta por fora e por dentro. Então, sempre usar mangas longas, cobrir também até o tornozelo, a gente só pode mostrar as mãos, os pés e o rosto, além de ter um comportamento modesto. O hijab, apesar de ser uma obrigação que nós mulheres muçulmanas temos perante a Deus, ele nunca, em hipótese nenhuma, pode ser imposto por outra pessoa, pelo pai, pelo marido, pelo governo. Acontece? Acontece, claro, somos seres humanos e somos falhos. Porém, isso não é permitido, de acordo com a religião. Usar o véu é um símbolo da minha submissão à vontade de Deus. Então, não faz nenhum sentido se você está usando porque seu marido mandou, porque seu pai mandou. Não faz sentido nenhum. A mulher tem que decidir, ela escolhe usar. Ela tem que escolher obedecer a Deus. Senão, não é válido. O Islã mesmo, né, o Alcorão diz que as nossas ações são julgadas de acordo com as nossas intenções. Então, se eu uso hijab porque eu tenho a intenção de adorar a Deus através disso, de obedecer a Deus, eu vou ser recompensada por isso. Mas se essa não é a minha intenção, é só um pano na cabeça, até mesmo porque hijab ele é um conjunto de coisas, ele é se vestir com modéstia no corpo inteiro. Por exemplo, não adianta usar hijab e usar roupas super apertadas, revelando tudo. Não pode usar hijab com roupas curtas, mostrando a perna, mostrando decote, não faz sentido nenhum. E além disso, ele também é uma postura. O hijab também é a modéstia interior, é a forma como você vai se comportar. Por exemplo, qual o sentido de usar hijab, estar num grupo de homens e ficar flertando com eles, ou algo assim? Isso não existe, não faz nenhum sentido. Dançando danças muito explícitas. O hijab ele é um conjunto de regras. E quem somos nós para julgar outra pessoa por qualquer coisa? Isso é entre elas e Deus. Não temos nada a ver com isso. Enfim, uma explicação que não poderia ser mais simples, mas também não poderia ser mais verdadeira do motivo pelo qual as mulheres muçulmanas usam o hijab, o lenço islâmico para cobrir os cabelos, é que nós usamos por submissão e obediência a Deus, porque Deus nos ordenou que usássemos o hijab. Isso é verdade? Sim, com certeza. Deus ordenou e nós obedecemos. Verdade conhecida, verdade obedecida. Porém, por que Deus nos ordenou o uso do hijab? Para sabermos a resposta, vamos direto ao Alcorão e ver o que o Alcorão fala sobre isso. Há dois versos principais sobre o uso do hijab para as mulheres e eu vou lê-los aqui para você. O primeiro será no capítulo An-Nur, a luz, que é o capítulo 24 do Alcorão, versos 30 e 31. Está escrito: Deus está dizendo, né? Ele está basicamente dizendo ao profeta Muhammad para repetir: Dize aos homens fiéis que recatem os seus olhares e conservem os seus pudores, pois isso é mais benéfico para eles. E Deus é consciente de tudo aquilo quanto fazem. Aí no próximo verso diz: E dize às mulheres fiéis que recatem os seus olhares, conservem seus pudores e não mostrem os seus atrativos, além daquilo do que normalmente aparece, o rosto, as mãos, o pé. Que cubram o colo com véus e não mostrem os seus atrativos a não ser aos seus esposos, seus pais, seus sogros, seus filhos, seus enteados, irmãos e seus sobrinhos, as mulheres, suas servas, seus criados isentos de necessidades sexuais, as crianças que não discernem a nudez das mulheres, e também dizem às mulheres que não agitem seus pés para que não chamem a atenção dos seus atrativos ocultos. Ó fiéis, voltai-vos todos arrependidos a Deus, a fim de que vos salveis. Esta parte de não agitar os pés para mostrar os adormentos escondidos é uma referência a uma prática que existia na época do profeta de mulheres usarem tornozeleiras com sininhos e elas ficaram sacudindo os pés para mostrar que tem algo por baixo, para fazer aquele mistério, algo que não pode ser visto, para incitar a atenção dos homens. O próximo verso está na Sura número 33,
versículo 59, que diz: Ó profeta, dize a tuas esposas, tuas filhas e as mulheres dos fiéis, que quando saírem de suas casas se cubram com mantas. Isto é mais conveniente para que elas se distinguam das demais mulheres e para que não sejam incomodadas. Sabei que Deus é indulgente e misericordiosíssimo. Bom, como vocês podem ver, nesses dois versos não há nenhuma indicação dizendo cubram os cabelos. Porém, o Alcorão, assim como qualquer outro livro religioso, precisa ser lido e compreendido dentro de um contexto, o qual eu vou trazer aqui agora para vocês. No Alcorão em árabe, a palavra hijab não é necessariamente mencionada. É utilizada a palavra himar, que significa um véu, algo que cobre, algo que covering, algo que cobre, um véu propriamente dito. E por que a palavra hijab não é utilizada a palavra himar, e também pelo motivo de que não é explicitamente dito cubram a cabeça, cubram os cabelos, existe um movimento entre muçulmanas mais modernas, um movimento mais liberal dentro do Islã que acredita que o hijab, na verdade, não é uma ordem de Deus, que ele é algo cultural. Mas isso é uma mentira. Historicamente, analisando o Alcorão dentro do contexto no qual ele foi revelado, isso não faz sentido nenhum e eu vou explicar para vocês o motivo. Só para começar com a questão gramatical, a língua árabe é uma língua riquíssima. Só para o fato de cobrir a cabeça, existem 9 verbos que podem ser utilizados. É uma língua muito rica e há muita variedade dentro dela. Uma dessas 9 palavras é a palavra himar. O Alcorão, Deus escolheu a palavra himar. A própria palavra hijab, que é a palavra que nós usamos hoje em dia comumente para se referir ao véu islâmico, na verdade também não significa um véu que cobre a cabeça. A palavra hijab significa literalmente uma cortina. É algo que separa duas coisas, como uma cortina que eu fecho e vocês não podem ver o que está por trás dela. No árabe, a palavra himar também era utilizada para cobrir a cabeça, cobrir o cabelo, inclusive no caso de homens, né? Muitos homens que cobriam a cabeça, como os beduínos no deserto, caso o turbante deles fosse muito longo, era chamado de himar. E a questão é, as mulheres, antes da revelação desse verso, inclusive as mulheres muçulmanas, as mulheres árabes em geral, costumavam já cobrir suas cabeças, mas elas cobriam de uma forma diferente, era uma espécie de bandana, que elas cobriam o cabelo aqui e amarravam aqui atrás, deixando essa parte do colo descoberta. E o que o Alcorão diz é que esse véu que elas amarravam aqui atrás e deixavam caído aqui atrás, ao invés de ficar longo atrás, elas deveriam trazer para frente e cobrir essa parte do peito, cobrir a parte da frente também, com roupas ou com véu, né? O que o Alcorão faz para trazer o himar e cobrir essa parte do corpo feminino. E muitas pessoas dizem, a palavra himar nem significa cobrir a cabeça, cobrir o cabelo, mas quando a gente analisa o contexto, esse é o contexto que era utilizado. A palavra himar, ela sempre foi utilizada, apesar de significar apenas um véu, ela é utilizada no sentido de cobrir a cabeça. Inclusive, tem várias outras variações, por exemplo, hamar é o verbo para cobrir algo, mas hamar, para quem sabe árabe, também significa outra coisa. O quê? Significa vinho. Hamar. E o motivo disso é porque vinho literalmente em árabe significa alguma coisa que bagunça a sua cabeça, como se um véu fosse colocado sobre a sua consciência e você se tornasse inconsciente das decisões que você fosse tomar, é como se tivesse alguma coisa cobrindo a sua racionalidade. Esse seria o sentido literal de hamar, que é vinho, e também significa cobrir. Inclusive, nós encontramos muito na literatura na época ali do profeta, por exemplo, cavalos, tinha uma espécie de cavalo que daqui pra baixo era uma cor clara, tipo um bege claro, daqui pra cima era um marrom, alguma coisa assim. E eles chamavam esse tipo de cavalo de mutahamar, que é uma palavra que significa, tipo assim, parece que ele tá usando um himar, cobrindo o seu cabelo. Seria um cavalo mutahamar. Mas enfim, chega de falar sobre gramática e vamos falar por que o verdadeiro motivo pelo qual as mulheres muçulmanas usam o véu. A Sura 33, verso 59, deixa 2 motivos claros, e o primeiro deles é para que as mulheres muçulmanas sejam reconhecidas como tal. Então, um dos motivos pelo qual as mulheres muçulmanas usam o véu é para que quando eu saia na rua, em qualquer país do mundo, em qualquer horário, em qualquer lugar, as pessoas olhem para mim e saibam, ela é uma mulher muçulmana. Seja qualquer implicação que isso tenha. E isso, o que isso deve significar,
São coisas muito sérias. Quando alguém olha para uma mulher e fala, essa é uma mulher muçulmana, essa pessoa deve pensar, essa é uma mulher que segue os princípios islâmicos, que segue os princípios do Alcorão. Portanto, ela é uma mulher respeitável. Ela é uma mulher que eu não posso brincar com ela, que eu não posso sair com ela só para gastar o tempo dela. Ela é uma mulher respeitável, ela não mente, ela é responsável, ela tem palavra. Ela vai ser uma boa funcionária, uma boa chefe, uma boa esposa, uma boa mãe. Ela não trai, ela não engana, ela não trata as pessoas com superioridade. Ela não é racista, ela não humilha ninguém, ela não faz ninguém se sentir mal. Ela é uma mulher muçulmana, ela é uma mulher que se submeteu às ordens de Deus, porque tudo isso que eu citei são ordens de Deus. São coisas que Deus mencionou no Alcorão, Deus mencionou na Sunna do Profeta, são coisas que toda mulher muçulmana deve seguir. Isso quer dizer que toda mulher muçulmana ou todos os muçulmanos são perfeitos e vão seguir isso ao pé da letra? Claro que não. Seres humanos são seres humanos. Existem todo tipo de ser humano em todo lugar. A gente vê em qualquer religião do mundo. Por exemplo, no cristianismo, você vai encontrar pessoas que realmente seguem o cristianismo, que são pessoas boas, de um coração puro. Você vai encontrar outras que se dizem cristãos, mas que não seguem. A mesma coisa com o Islã, é uma religião como qualquer outra. Porém, o princípio é aquele. Então a gente subentende que uma mulher que está seguindo a ordem de Deus de usar o hijab, ela também vai estar seguindo as ordens de Deus de se portar como uma verdadeira muçulmana, como uma mulher honesta, uma mulher de caráter. O segundo motivo listado no verso que eu li para vocês é para que essas mulheres não sejam incomodadas, para que elas não sejam molestadas. E vocês me perguntam, então se uma mulher se cobra, ela não é estuprada. Não é isso. É porque há muito tempo, há 1400 anos atrás, que na época que esses versos foram revelados, obviamente a violência contra a mulher era uma coisa muito mais comum, apesar de que hoje em dia ainda é um problema gravíssimo nas nossas sociedades. E era comum que mulheres fossem estupradas, que fossem abusadas. Quando ela coloca um véu, não é porque o homem não vai mais se sentir atraído por ela e não vai estuprá-la. A questão é que quando ela coloca um véu, ela está falando, ela está passando uma mensagem. Isso significa o quê? Que eu sou uma mulher muçulmana. Se você chegar perto de mim, se você tocar em mim, você vai ter que lidar com toda a minha família, que é a comunidade islâmica. Existem juízes que vão te punir, existem leis severas contra estupro, e tudo isso se aplicará contra você. Então, é uma proteção para a mulher para mostrar: eu tenho uma sociedade por trás de mim com leis severas e estritas que não permitem com que você se aproxime de mim. Isso naquela época veio como uma misericórdia para essas mulheres. Agora elas são reconhecidas como muçulmanas. As pessoas têm medo de se aproximarem delas com intenções erradas. Então o hijab é para ser usado pelas mulheres muçulmanas sempre que elas estão em um local público ou, por exemplo, aqui na internet. E homens que não são parte da família dessas mulheres não podem vê-las sem hijab. Qualquer mulher pode ver uma mulher muçulmana sem hijab, desde que ela se sinta confortável para mostrar, claro. E homens, por exemplo, o marido, os filhos, o sogro, o pai, pessoas da família mais próximos podem vê-la sem o véu. Homens de fora da família não podem, então nós nos cobrimos. Pela tradição islâmica sunita, as mulheres começam a se cobrir depois da menarca, que é a primeira menstruação, que é quando a mulher passa a ter responsabilidades religiosas. A gente começa a rezar, as orações obrigatórias, passam a ser obrigatórias, cobrir o cabelo com o hijab, porém, é algo que deve ser uma decisão da menina. Claro que a família muitas vezes incentiva, a família ajuda, porém não pode ser obrigada. Até mesmo porque a gente sabe que isso não é eficaz, isso cria um sentimento ruim na pessoa, quando ela é obrigada a fazer algo. O hijab é opressivo? Pode ser, se alguém estiver forçando uma mulher a usar o hijab. Mas nesse caso não é um hijab que é opressivo, e sim a imposição dele que está sendo opressiva. Porque o hijab per si é simplesmente uma vestimenta, é uma parte de roupa. Por exemplo, Madre Teresa, ela cobria sua cabeça com um lenço que poderia ser um hijab, e isso não a impediu de fazer tudo o que ela fez, isso não impediu todo o seu trabalho social. Porque o problema não é cobrir a cabeça, é a imposição que muitas vezes vem. E usar ou não usar o véu é entre a mulher e Deus. É algo que ela vai responder perante Deus, ela pode usar do livre-arbítrio dela, Deus nos deu livre-arbítrio para decidir se nós vamos ou não vamos usar o véu, e é Ele quem vai nos julgar, ninguém mais. Uma mulher muçulmana não usar o véu não faz com que ela não seja muçulmana, ela continua muçulmana da mesma forma. Inclusive, eu moro no Catar, que é um país islâmico, é um país árabe e islâmico. O Catar segue o islamismo como a religião oficial do Estado,
E mesmo aqui eu tenho muitas amigas que não usam o véu, e isso é entre elas e Deus, ninguém questiona, ninguém fala nada, elas ainda são muçulmanas, elas fazem as orações, elas seguem todos os rituais islâmicos, mas elas não se sentem preparadas para usar o véu. E isso é algo entre elas e Deus, cada pessoa tem seu próprio tempo e ninguém pode julgar. É o jargão, só Deus pode nos julgar, mas é realmente isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre o que é a hijab, o que é o véu islâmico, e vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo e deixem nos comentários o que vocês acharam, além de sugestões para os próximos vídeos. Tchau, tchau!